Eu estava do lado de fora do casamento da minha irmã, segurando um convite que não existia. Ela me olhou nos olhos e disse: "Você achou mesmo que seria convidado?" A música começou lá dentro, risadas transbordando do salão de festas, e eu fiquei ali, indesejado, invisível. Eu não discuti, não implorei, apenas deixei um pequeno presente. Horas depois, ela descobriu o que havia dentro. Foi quando a noite perfeita dela se transformou numa tempestade de ligações que eu nunca atendi. Às vezes, o silêncio fala mais alto que a vingança. E naquela noite, eu deixei que ele falasse por mim. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história parecer ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Meu nome é Lucas Almeida. E se você já foi tratado como se não pertencesse, esta história é para você. Não se esqueça de se inscrever e ficar comigo. Não por mim, mas por toda a alma silenciosa que já teve que provar seu valor sem dizer uma palavra. Era um sábado à noite em São Paulo. O tipo de garoa que não cai, mas persiste, fina, paciente e quase educada. O Palácio Tangará brilhava através da névoa, lustres derramando luz sobre o piso de mármore, enquanto o som de instrumentos de corda flutuava do salão de festas no andar de cima. Eu estava na fila do check-in, o colarinho úmido do meu paletó roçando meu pescoço, observando os outros convidados passarem deslizando com sua confiança de black tie. A mulher no balcão sorriu com um brilho profissional. "Nome, por favor." "Lucas Almeida", eu disse. "Irmão da noiva." Seus dedos bem cuidados deslizaram pelo iPad uma vez, depois outra, mais devagar. Seu sorriso começou a endurecer. "Desculpe, senhor. Pode soletrar?" Eu soletrei, devagar e claro, do jeito que você faz quando já sabe o que está por vir. Ela procurou novamente, olhou para mim e engoliu em seco. "Não estou vendo seu nome aqui." Atrás de mim, alguém pigarreou. A fila vial havia aumentado. Peguei meu celular, abri o e-mail de confirmação que havia salvo semanas atrás. Assunto: confirmação de RSVP do casamento. Mostrei a ela. Foi enviado em 15 de abril. Um convidado. Ela se inclinou, olhou e hesitou. "O senhor se importaria de esperar ao lado? Vou ligar para a coordenadora." Eu me afastei. Casais passavam por mim. Seda, perfume e risadas com champanhe. O lobby cheirava a lírios e perfume caro. Não senti raiva, apenas uma clareza firme se instalando. Eu disquei para Viviane. Ela atendeu no terceiro toque. Risadas e conversas ecoando atrás dela. "Lucas, o que foi? Estou entrando em 30 minutos. Não conseguem achar meu nome na lista." Uma pausa. Não de confusão, mas de cálculo. "Ah", ela disse finalmente, seu tom baixando uma oitava. Profissional. "Agora, isso... Lucas, por favor. Você achou mesmo que seria convidado?" Suas palavras me atingiram como água fria na espinha. "Você me enviou um convite." Isso foi antes dos investidores do Elias confirmarem. "Você sabe quem está aqui hoje à noite. Sócios da Avenida Faria Lima. O VP do Goldman. As pessoas que decidem como será nosso futuro. Não posso ter meu irmão desempregado andando por aí falando do seu negocinho." "Negocinho?" Mantive minha voz firme. "Trabalho com imóveis há 8 anos." "Exato. Vender casas não é uma carreira, Lucas. Não no nosso mundo. Nosso mundo, como se eu algum dia tivesse pertencido ao dela. Entendo perfeitamente.
Eu disse, finalmente. Ótimo. Sabia que entenderia. Eu encerrei a ligação. Minhas mãos estavam firmes. Do meu paletó, tirei o envelope creme que carregava há semanas. Peguei uma caneta emprestada na recepção e escrevi com minha letra mais caprichada. Para a noiva. Depois da cerimônia. E sublinhei. O timing é importante. Quando a coordenadora do casamento se aproximou, aflita e se desculpando, eu sorri. Por favor, entregue isso a ela, eu disse. Durante a recepção, ela vai querer abrir, então. Virei-me antes que a mulher pudesse responder. A garoa estava mais forte agora, borrando as luzes da cidade em manchas douradas no asfalto molhado. Meu celular vibrou uma vez. Mãe, onde você está? A cerimônia vai começar. Eu não respondi. Saí, levantei o colarinho e deixei a garoa cair no meu rosto. Atrás de mim, uma música suave escapava pelas portas giratórias. Não foi um choque, apenas a confirmação de algo que eu sabia há anos. Na minha família, o sucesso era uma fantasia. Hoje à noite, eu finalmente parei de fingir que a usava. Enquanto caminhava pela calçada, vi meu reflexo na vidraça do hotel, um contorno escuro desaparecendo enquanto as portas giravam e se fechavam. Alguns assentos não valem a luta, pensei. Algumas portas merecem ser fechadas pelo seu lado. E enquanto me afastava, sussurrei para a chuva. Hoje à noite, não estou pedindo um lugar à mesa deles. Vou deixar a verdade escolher sua própria audiência. Se você quer entender como um homem acaba do lado de fora do casamento da própria irmã, precisa começar na casa da represa, no Guarapiranga, onde a imagem importava mais do que tudo. Todo Natal, nossa família se reunia na mesma sala de jantar. Mesa longa de carvalho, 12 cadeiras, talheres polidos até brilharem. Minha mãe comandava aqueles jantares como generais comandam exércitos. Ela direcionava cada conversa para Viviane e Elias, os clientes que ela havia conquistado, os investidores circulando essa empresa dele. O resto de nós era uma plateia, aplaudindo a perfeição deles. Naquele ano, quando mencionei um empreendimento na Orla, que ajudei a intermediar, um acordo complexo envolvendo 3 investidores independentes, ela sorriu levemente e perguntou: "Foi um daqueles apartamentinhos de 2 quartos que você vende?" A sala deu uma risadinha. Eu sorri de volta, peguei um pedaço de pão e escrevi alguns números no guardanapo, apenas para manter minhas mãos ocupadas. Eles pensaram que era um rabisco. Era uma projeção da curva do mercado para o próximo trimestre. Quando o jantar acabou, meu pai me seguiu até a varanda, o ar fresco vindo da represa de Guarapiranga. Ele me ofereceu uma bebida. O tipo de gesto que os homens usam quando querem conversar, mas não muito. "Sua mãe tem boas intenções", disse ele. "Você sabe como ela é com as aparências. Que tal pedir a Viviane para te ajudar a entrar na empresa do Elias? Marketing, finanças, algo estável." Olhei para a água escura refletindo as luzes da casa. "Não preciso de um favor", eu disse. "Só preciso de espaço para trabalhar." Ele assentiu, sem entender, mas tentando. Meu pai não era cruel. Ele era simplesmente fluente na única língua que nossa família falava: status. Naquela época, eu já tinha deixado o mercado financeiro corporativo. Muita política, pouco propósito. Comecei de novo no ramo imobiliário, trabalhando em um pequeno apartamento em Pinheiros, com tinta descascando e uma mesa que balançava. Eu passava as manhãs debruçado sobre planilhas e mapas de zoneamento, construindo uma rede silenciosa de clientes privados que queriam precisão, não ostentação. Aprendi a falar menos. As pessoas confundiam silêncio com fraqueza. Eu deixava, porque quando você fala na sala errada, as pessoas certas param de ouvir. A verdade é que eu me tornei bom no que fazia. Melhor
do que eles jamais imaginariam. Mas melhor não conta em uma casa onde o sucesso é medido em aplausos. Naquela noite, depois do jantar de Natal, lavei a louça sozinho. Os outros ainda riam na sala de estar, taças tilintando. Meu celular vibrou no balcão. Limpei as mãos e olhei. Assunto: convite para entrevista. Blackstone Real Estate Partners. Li 2 vezes, talvez 3. Não sorri. Apenas senti um calor constante se instalar no peito. 6 meses antes, eu havia enviado um e-mail frio para um de seus sócios, sem nunca esperar resposta. Agora eles me queriam para uma segunda rodada de entrevistas. Na sala ao lado, a voz de Viviane se ergueu acima das risadas, contando alguma história sobre um investidor que a chamara de líder nata. Fechei a torneira e ouvi por um momento, depois sequei as mãos. Não disse uma palavra sobre o e-mail. Eu não precisava. Naquela noite, escrevi um bilhete para mim mesmo no verso da impressão do convite. Eles não me ouvem agora. Deixe meus resultados falarem. A garoa lá fora batia na janela da cozinha, um ritmo silencioso, como se concordasse. E foi aí que comecei a entender a diferença entre ser ignorado e ser subestimado. Um fere seu orgulho. O outro constrói sua paciência. Paciência era algo que eu estava começando a se adominar. O e-mail chegou numa terça-feira cinzenta, do tipo em que São Paulo parecia suspensa entre a névoa e o silêncio. Eu estava acordado desde o amanhecer. O café esfriara ao lado do meu notebook, enquanto eu analisava mais um conjunto de modelos de mercado. Minha caixa de entrada apitou. Assunto: oferta. Blackstone Real Estate Partners. Eu abri. Li uma vez, depois outra, apenas para ter certeza de que as palavras eram reais. Diretor sênior de aquisições, Divisão Sudeste. Um portfólio de 500 milhões. Salário base, participação acionária, bônus de performance, pacote de realocação. Números que não pareciam pertencer à versão de mim que minha família já havia descartado anos atrás. Recostei-me na cadeira, encarando o teto rachado do meu apartamento em Pinheiros. O trânsito lá fora começava a dar sinal de vida. A cidade lá fora ainda estava acordando, uma sinfonia silenciosa de tráfego e garoa. Eu não gritei, nem liguei para ninguém. Apenas expirei. Eu ainda não ia sair de São Paulo. Não antes de terminar uma última coisa. Durante as entrevistas, eles testaram tudo. Modelos de avaliação, tolerância ao risco, até mesmo compostura emocional. Um sócio havia lançado uma pergunta sobre compressão de yield e ciclos de dívida em São Paulo, Rio e Curitiba. Eu contrapus sem piscar. O fluxo de caixa saudável depende da função, não da localização. Reposicionar o uso cria rendimento, não perseguir a geografia. Rodrigo Alves, o último entrevistador, sorriu levemente. Você não fala muito, Almeida, mas seus dados falam. Eu deixo o mercado falar por mim, eu disse. Agora, sentado ali com a oferta na mão, percebi que o mercado finalmente havia falado. Naquela tarde, abri um anúncio que havia salvo meses atrás. Uma cobertura na Vila Nova Conceição. 3 quartos, terraço panorâmico, paredes de vidro com vista para o Parque de Ibirapuera. Viviane tinha me arrastado lá uma vez, anos antes, seus saltos batendo no mármore enquanto ela tirava selfies, perto das janelas. Quando a empresa do Elias abrir o capital, ela disse: esta será nossa primeira casa. A vista grita sucesso. Na época, eu sorri educadamente. Agora, a mesma unidade estava listada novamente. O proprietário, no meio de um divórcio, estava desesperado para vender. Liguei para o corretor, ofereci o preço total, em dinheiro, fechamento em 30 dias, sem contingências.
Quando os papéis foram assinados, eles me entregaram uma pequena caixa forrada de veludo escuro. Dentro, 3 chaves idênticas descansavam lado a lado. Segurei-as na palma da mão, frias e pesadas. O jeito que as decisões parecem quando não podem ser desfeitas. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha, rascunhando um discurso para o casamento. Esta noite não é sobre dinheiro, escrevi. É sobre segundas chances, sobre acreditar em alguém mesmo quando essa pessoa para de acreditar em você. O plano era simples: presentear a cobertura publicamente, resolver anos de tensão em um gesto gracioso. Não era perdão, era libertação. Mas mesmo enquanto eu praticava as palavras, outro pensamento continuava surgindo, mais silencioso, mais nítido. Na mesma mesa, havia uma pasta parda marcada. Casa de Apoio à Mulher de São Paulo. Pacote de doação. Eu a preparei semanas atrás, metade instinto, metade precaução. Uma assinatura e a cobertura financiária. E aí um programa para mulheres reconstruindo suas vidas. Abri meu cofre, coloquei 2 envelopes dentro. Um rotulado discurso e o outro transferência. Fiquei olhando para eles, lado a lado, como caminhos gêmeos divergindo de uma única escolha. Eu não sabia qual deles usaria ainda. Ou talvez soubesse. Lá fora, a cidade estava coberta de névoa. Em algum lugar além dela, minha irmã ensaiava seus votos, imaginando uma vida perfeita que ela achava que eu não entendia. Ela aprenderia em breve que nem todo tipo de sucesso precisa de uma audiência. Fechei o cofre, apaguei a luz e sussurrei para o escuro. Eles não verão que mudei porque falo diferente. Eles verão quando eu colocar a chave nas mãos certas, ou pegá-la de volta. A noite do casamento brilhava como uma página de revista. Dentro do grande salão do Palácio Tangará, os lustres gotejavam luz dourada sobre taças de cristal e rosas brancas. Lá fora, São Paulo cintilava sob uma garoa fina, as ruas brilhando como tinta. Eu estava a 3 quarteirões de distância, sentado em uma pequena cantina italiana, perto da janela. Uma taça de Chianti à minha frente, observando o hotel através do vidro manchado pela chuva. Eu sabia o momento exato em que aconteceria. O envelope havia chegado às mãos dela. Eu quase podia ver seu rosto enquanto ela o abria. O sorriso ensaiado, a expectativa de um cheque ou um pedido de desculpas. Ela teria rido suavemente, talvez mostrado para Elias primeiro. Eu me lembrava das palavras que escrevi lá dentro. Eu planejava te entregar as chaves da casa dos seus sonhos, mas como não fui digno de comparecer, a cobertura da Vila Nova Conceição será doada para a Casa de Apoio à Mulher de São Paulo em seu nome. A caligrafia era limpa, pequena, firme. Sem pontos de exclamação, sem raiva, apenas precisão. Mais tarde, Sara, minha prima que estava lá, me contou o que aconteceu. Viviane leu o bilhete, ainda sorrindo, depois puxou meu cartão de visita preso atrás dele. Ela encarou o logotipo por um momento, sem reconhecê-lo. Mas outra pessoa reconheceu. Um dos investidores da Faria Lima se inclinou, murmurou algo para Elias e puxou o celular. Em menos de 2 minutos, o salão de festas era uma constelação de telas brilhantes. Meu nome, meu título, meu rosto. Diretor sênior, Blackstone Real Estate Partners. Divisão Sudeste. Os murmúrios se espalharam como ondas pela névoa de champanhe. Ninguém falava acima de um sussurro. O jazz da banda vacilou. O zumbido do prestígio rachou. O riso de Viviane afinou até o silêncio. Ela olhou para o cartão, os lábios se movendo, mas sem som. Alguém perto dela disse: "É ele. Eu o conheci. Ele cuidou do nosso portfólio ano passado." Segundo Sara, ela apenas ficou lá, pálida, balançando a cabeça, repetindo: "Isso não pode ser real." Do outro lado da cidade, eu estava enrolando um garfo cheio de massa quando meu celular começou a vibrar.
Uma, duas, e então repetidamente, um pulso implacável contra a mesa. Eu não precisei olhar. Eu sabia. Viviane, primeiro, depois minha mãe, depois Elias. Imaginei o caos. Os convidados olhando. Sua fachada perfeita desmoronando na frente de cada pessoa que ela queria impressionar. Virei o celular com a tela para baixo. As vibrações o faziam tremer sobre a mesa, a luz piscando contra o vinho tinto. O garçom olhou. Tudo bem, senhor? Perfeito, eu disse. E pela primeira vez na minha vida, era verdade. 47 chamadas perdidas. 23 mensagens. Não atendi nenhuma. Cada vibração parecia menos com vingança e mais com libertação. Como o ar escapando de uma sala há muito fechada. Por anos, eles confundiram meu silêncio com fraqueza. Hoje à noite, esse silêncio falou mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Fiquei sentado até o celular parar, até o barulho do restaurante desaparecer no ritmo suave da chuva contra a janela. Terminei o último gole de vinho, deixei a gorjeta e saí. As luzes da cidade brilhavam nas poças aos meus pés. Dali, as janelas superiores do hotel brilhavam fracamente. Uma constelação distante de pessoas, ainda tentando entender como sua história Manta, tinha acabado de desmoronar. Caminhei em direção à esquina, mãos nos bolsos, a chuva lavando o resto da tensão dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, eu não me sentia como o filho esquecido do Guarapiranga. Eu me sentia livre, desamarrado da versão de mim que eles inventaram. Não convidado para o mundo deles, mas finalmente, em casa no meu. Em algum lugar, atrás daquelas janelas brilhantes, Viviane estava aprendendo a mesma lição que eu aprendi há muito tempo. A maneira mais dolorosa de ser visto é depois que você apaga alguém que estava observando em silêncio o tempo todo. Atravessei a rua, a chuva suave no rosto, e continuei andando até as luzes do hotel desaparecerem no borrão da cidade. 3 dias depois do casamento, meu pai ligou. Sua voz carregava o peso do comando, envolto em culpa. Lucas, disse ele, a família precisa conversar. Naquela noite, dirigi de volta para a mansão no Guarapiranga, a casa que havia hospedado mais jantares silenciosos do que conversas. A garoa me seguiu pela marginal, suave e implacável, como se tivesse algo a lamentar. As luzes da propriedade brilhavam por entre as árvores como uma sala de interrogatório. Quando entrei, o ar cheirava a vinho velho e tensão. Minha mãe sentou-se rígida no sofá, uma taça de merlot intocada ao lado dela. Meu pai estava perto da janela, mãos para trás. Viviane estava no centro da sala, olhos vermelhos, maquiagem borrada. Sente-se, disse minha mãe. Sua voz era aguda, ensaiada. Você envergonhou esta família, Lucas. Você humilhou sua irmã na frente de investidores, colegas, toda a nossa rede. Sentei-me de frente para eles. Não, eu disse. Eu apenas me recusei a ser humilhado mais uma vez. Viviane ergueu os olhos, a voz trêmula. Você poderia ter falado comigo em particular. Não precisava fazer um espetáculo. Encarei seus olhos. Você apagou meu nome publicamente, Viviane. O mínimo que pode fazer é aceitar as consequências publicamente. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que gritos. Minha mãe olhou para meu pai, esperando que ele interviesse. Ele não o fez. Sara, minha prima, estava encostada na lareira. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Viviane, você mesma me disse. Ele não se encaixava na sua imagem. Essas foram suas palavras. Agora olhe para essa imagem. O que sobrou dela? Ninguém respirou por 5 segundos inteiros. Até o relógio no console pareceu hesitar. Finalmente, meu pai falou. Por que você não nos contou sobre a Blackstone?
Porque toda vez que tentei falar sobre meu trabalho, eu disse baixinho: vocês só ouviam a versão de sucesso da Viviane. Ele se encolheu levemente. O maxilar da minha mãe se contraiu. A conversa descambou depois disso. Alguém, provavelmente o pai de Elias, havia vazado o que aconteceu no casamento para o círculo empresarial. Em 48 horas, 2 dos principais investidores dele retiraram seu investimento da rodada Série B. O motivo declarado no e-mail foi preciso: preocupação com o julgamento e a representação familiar. Viviane desabou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você arruinou minha vida, disse ela. Eu balancei a cabeça. Não. Você fez isso quando decidiu que a aprovação dos outros valia mais do que sua família. A discussão se arrastou por 1 hora. Acusações, desculpas, o mesmo coro de orgulho e pretensão. Minha mãe insistia. Devemos preservar a reputação da nossa família. Levantei-me, abotoando a casaco. Então, preservem. Mas eu não faço mais parte dessa performance. Enquanto eu caminhava em direção à porta, meu pai chamou, mais suave agora. Lucas, ela é sua irmã. Virei-me. Isso costumava significar alguma coisa. Lá fora, a chuva havia parado. O ar noturno carregava o cheiro de cedro molhado e de finais. Dirigi de volta para São Paulo, janela entreaberta, o vento cortando os restos de suas vozes. Meu celular acendeu novamente. O nome de Viviane, pela 80ª vez desde a noite do casamento. Deixei tocar até o silêncio retornar. Quando cheguei à cidade, eu sabia que seria a última vez que ela ligaria. Alguns relacionamentos morrem não de raiva, mas de exaustão. Quinta de manhã, o mundo parecia limpo novamente. O céu sobre a Bahia estava claro e azul, o tipo de luz rara que o Rio de Janeiro só oferece depois de dias de névoa. Do meu escritório, no 402º andar da torre da Blackstone, observei os navios deslizarem pela água como pequenas e pacientes ideias. A sala de reuniões estava cheia. Analistas, sócios, projeções de mercado em todas as telas. Meu celular pessoal vibrou. Um nome piscando que eu não via há dias. Viviane. Quase ignorei, mas algo em mim disse que esta seria a última vez que ela tentaria. Saí para o corredor e atendi. A voz dela estava rouca, fina. Lucas, você comprou o apartamento na Vila Nova Conceição? Sim, aquele que eu te mostrei anos atrás. Era o meu lugar. Você sabia. Eu sabia. Eu disse. Eu ia dar para você, no dia do seu casamento. Ela não disse nada por um longo tempo. Apenas um som, baixo, quebrado. Respiração, talvez descrença. Eu não entendo, ela sussurrou. Eu sei, eu disse. Você não precisa. Contei a ela sobre o documento assinado 2 dias antes. Como a cobertura foi transferida para a Casa de Apoio à Mulher de São Paulo. Como o Conselho aprovou sua conversão em moradia para mulheres reconstruindo suas vidas após abuso financeiro. Deram o nome de Residência Almeida, eu disse. Você pode pesquisar. Ela perdeu o fôlego. Você fez isso por vingança. Não, eu disse. Eu fiz isso para encerrar a história. Houve outra pausa, mais longa desta vez, o tipo em que as palavras não têm onde pousar. Lucas, ela disse suavemente. Me desculpe. Eu acredito em você, eu disse. Mas desculpas não desfazem o padrão que as tornou necessárias. A ligação terminou com 3 minutos e 40 segundos. Encarei meu reflexo no vidro. O mesmo rosto, um peso diferente por trás dos olhos. Pela primeira vez, senti algo próximo da paz. Naquele mesmo dia, Maria Santos, a diretora do abrigo, veio me encontrar. Ela era pequena, com cabelos grisalhos presos e olhos que não perdiam nada.
Ela trouxe uma pasta de papéis e uma gratidão silenciosa que parecia mais real do que qualquer cartão de agradecimento que eu já recebi. Aquele lar vai mudar vidas, disse ela. Sabe, algumas das mulheres que ajudamos foram deserdadas por suas famílias. Uma delas me disse ontem. Eles me apagaram da história deles. E agora, por sua causa, ela tem um lugar para recomeçar. Eu não respondi. Apenas assinei a última página e escrevi no canto. Doação a ser feita, em nome da noiva. Quando Maria saiu, o sol havia baixado o suficiente para tornar a cidade inteira dourada. A luz entrava pela janela, refletindo na mesa de conferências, pegando no vapor do meu café intocado. Por um momento, me permiti ficar ali e respirar. O celular vibrou novamente. Elias, desta vez. Seu nome brilhava contra a tela escura. Observei tocar. Imaginei as palavras esperando ali. Desculpas, negociações, talvez ameaças. Então, deletei a chamada antes que pudesse terminar. Algumas conversas não precisam acontecer. A mensagem já havia sido entregue. Lá fora, a cidade estava viva, com movimento e ruído. Mas eu me sentia parado, ancorado. O mundo do qual fui excluído estava desmoronando sob suas próprias ilusões. E aquele que eu construí em silêncio estava finalmente de pé. Saí do escritório, casaco sobre o braço, o ar fresco com o sal da Bahia. Enquanto as portas do elevador se fechavam, vi meu reflexo uma última vez, firme, sem pressa. Não mais indesejado. Algumas portas, uma vez fechadas, não precisam ser abertas novamente. Uma semana depois, eu estava no meu escritório revisando um novo conjunto de propostas de investimento, quando a voz da recepcionista veio pelo interfone. Senhor Almeida, há uma mulher na recepção. Viviane Almeida. Ela diz que é sua irmã. Por um longo momento, não respondi. Virei-me para o monitor de segurança. Lá estava ela, parada no balcão de mármore, lá embaixo, de terninho cinza claro, agarrando a bolsa como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. A mesma irmã que uma vez disse que eu não pertencia ao mundo dela, agora estava no meu. Menor do que eu me lembrava, perdida sob as luzes brilhantes do lobby. Mantenha-a aí, eu disse baixinho. Eu resolvo. Antes de me afastar da minha mesa, cliquei em enviar, em um rascunho de e-mail que já esperava na minha caixa de saída. Era curto, medido e final. Limites são clareza, não crueldade. Você fez sua escolha no Palácio Tangará. Esta é a minha. Por favor, não venha mais. No monitor, observei o celular dela vibrar. Ela abriu a mensagem, leu e congelou. Um momento depois, ela olhou para cima, em direção às câmeras, como se estivesse me procurando. Seus ombros tremeram. Então ela se virou e saiu para a rua. Fiquei parado, a mão apoiada nas costas da cadeira. Não havia satisfação nisso. Apenas uma confirmação silenciosa. Naquela tarde, uma manchete circulou pelos chats do setor. Luxora Holdings, a empresa de Elias, enfrenta retirada de investidores após controvérsia pública. 2 de seus maiores apoiadores haviam retirado todo o financiamento, citando preocupações reputacionais. Não demorou para as pessoas ligarem os pontos. Naquela noite, um e-mail do Financial Times chegou à minha caixa de entrada. Eles queriam me destacar em uma série chamada Jovens Líderes no Mercado Imobiliário. Hesitei, depois concordei com uma condição. Sem falar da família, sem história pessoal. Quando o artigo foi publicado, uma semana depois, o título me fez parar. O Corretor Silencioso. Lucas Almeida e a arte de construir sem alarde. Li o parágrafo final 2 vezes. Sucesso não é quem senta à sua mesa.
É quem você não precisa mais impressionar. Fechei a revista e saí para a varanda do 402º andar. O vento da Bahia estava forte. As luzes da cidade piscando lá embaixo como vidro espalhado. Pela primeira vez, o Rio de Janeiro não parecia estranho. Parecia conquistado. A casa que deixei para trás, no Guarapiranga, agora parecia menor. Suas paredes, apertadas demais para conter o que eu havia me tornado. Tudo o que eles um dia tiraram, validação, dignidade, pertencimento, eu havia reivindicado, mas não através de volume ou vingança. Eu fiz isso sendo silencioso no exato momento certo. 10 meses depois do casamento, a luz do sol de inverno entrava pelo vidro alto do meu novo escritório no 506º andar. Minha placa dizia: Lucas Almeida, vice-presidente executivo. Abaixo dela, uma foto emoldurada da Vila Nova Conceição estava pendurada na parede, um lembrete de onde a história começou e terminou. Minha assistente bateu suavemente. Isso chegou para você, disse ela, colocando um envelope pardo, endereço de remetente escrito à mão. Viviane Almeida. Não o abri imediatamente. Coloquei-o de lado e terminei a reunião da manhã. Ao meio-dia, a sala estava vazia, a cidade silenciosa sob um céu pálido. Rasguei o selo. A caligrafia dela era menor do que eu me lembrava. Cuidadosa, mas incerta. Lucas. Há 1 ano, apaguei seu nome porque achava que o sucesso tinha que ser protegido pela imagem. Agora, eu sei que a imagem não pode salvar ninguém. Perdi o apartamento, parte da minha carreira e o irmão que pensei que sempre teria. Não estou pedindo perdão. Só quero que você saiba que finalmente entendi que valor não é sobre ser convidado. É sobre como tratamos aqueles que deixamos do lado de fora da porta. Viviane. Li 2 vezes. Nenhuma raiva surgiu. Nenhum triunfo. Apenas calma. A dor há muito fora substituída pela distância. Eu não estava mais com raiva, porque a raiva exige que você continue se importando com o resultado. O telefone na minha mesa tocou. Maria Santos, da Casa de Apoio à Mulher de São Paulo. Ela estava no saguão, pedindo para me ver. Quando ela entrou, carregava uma pasta grossa, com documentos, e sorria por entre lágrimas. A cobertura da Vila Nova Conceição foi vendida, disse ela. O valor de mercado subiu. Recebemos 3,2 milhões de dólares. Isso manterá nossos programas funcionando por 7 anos. 48 mulheres já encontraram moradia estável. Metade delas está trabalhando novamente. Olhei para ela, incapaz de falar. Elas sabem meu nome? Perguntei finalmente. Ela balançou a cabeça. Não. Elas apenas sabem que se chama Residência Almeida. Elas agradeceram à pessoa que não as esqueceu. Quando ela saiu, virei-me para a janela. O horizonte brilhava no ouro do final da tarde. O certificado de doação assinado estava pendurado e moldurado ao lado da porta. Prova, não de generosidade, mas de integridade recuperada. Abri a gaveta da minha mesa e coloquei a carta de Viviane lá dentro, ao lado dos papéis da doação. Não por ressentimento, mas por respeito. Pertencia ali parte do registro do que eu aprendi. Você pode vencer sem destruir ninguém. A chuva começou a bater no vidro. A luz refletida na água lá embaixo, espalhando-se em formas que quase pareciam envelopes flutuando pela cidade. Tudo o que eu precisava dizer já havia sido dito em silêncio. Exatamente 1 ano após o casamento, voei de volta para São Paulo para um novo projeto da Blackstone, um fundo de expansão para a habitação comunitária. O carro me levou por ruas familiares, agora alteradas pelo tempo e pela distância. Quando passamos pela Vila Nova Conceição, pedi ao motorista para parar.
Lá estava. O prédio brilhava branco, sob uma garoa suave. Uma pequena placa de latão no portão. Residência Almeida, programa de moradia transitória. O segurança na entrada assinou educadamente, reconhecendo o nome no meu crachá, mas sem perguntar nada. Fiquei ali por um tempo, observando as janelas brilharem com uma luz quente. Do pátio vinha o som de risadas, crianças brincando, mulheres conversando baixinho. Uma jovem saiu para a varanda e sorriu. Gostaria de entrar? Ela perguntou. Balancei a cabeça. Não, obrigado. Eu apenas conhecia o proprietário anterior. Quando me virei para o carro, meu celular vibrou. Uma mensagem de Sara. Viviane está de volta ao trabalho. Mudou-se para Perdizes. Às vezes é voluntária, no abrigo. Li 2 vezes. Depois respondi. Bom para ela. Naquela noite, sentei em um pequeno café com vista para o Parque Ibirapuera. A garoa batia suavemente no toldo. O cheiro de café, terra e concreto molhado misturava-se em algo estranhamente reconfortante. Observei as pessoas indo e vindo, seus reflexos borrados no vidro. Pela primeira vez, permiti-me lembrar daquela noite no Palácio Tangará. A humilhação, apontada de ser dito que eu não pertencia. Então percebi que não mudaria nada. Aquele momento foi o convite que eu não sabia que precisava. Lá fora, a cidade estava viva com sons, mas por dentro, tudo estava quieto. Mais tarde, de volta ao hotel, revisei o rascunho da nova iniciativa comunitária da Blackstone. Na lista de organizações parceiras, um nome se destacou. Casa de Apoio à Mulher de São Paulo. Sorri e digitei uma nota para minha assistente. Priorize este fundo. Mantenha meu nome fora do comunicado de imprensa. Algumas vitórias não precisam ser vistas. Quando saí do café naquela noite, a chuva voltou em finas linhas prateadas. Parei no meio-fio, observando as luzes brilharem no asfalto molhado. No dia em que Viviane removeu meu nome, pensei que havia perdido tudo. Mas aquele foi o dia em que fui convidado para uma mesa muito melhor. Aquela onde a paz era a única convidada. Entrei na chuva, deixando-a borrar a cidade ao meu redor, até que tudo o que restava era luz e silêncio. Não havia música, nem plateia, apenas o som dos meus próprios passos desaparecendo na noite. E isso, finalmente, era o suficiente. Existem histórias que terminam com barulho, aplausos, confronto, vindicação. E existem histórias como esta, onde o som final é o silêncio. Olhando para trás, às vezes me pergunto o que aquela noite no Palácio Tangará realmente me deu. Na superfície, tirou algo de mim. Um acento, um nome, um senso de pertencimento. Mas no eco que se seguiu, ouvi outra coisa. O som de um limite se formando, da dignidade se reconstruindo sem permissão. Esse foi o momento em que parei de buscar inclusão e comecei a escolher a paz. Toda pessoa que já foi deixada de fora de uma sala conhece aquela dor única, a incredulidade de ser apagada por pessoas em quem você confiava para se lembrarem de você. Passamos tanto tempo tentando provar nosso valor para aqueles que nos descartaram, pensando que se tivermos sucesso alto o suficiente, eles nos verão novamente. Mas aprendi que o reconhecimento do público errado é apenas outra forma de dependência. No momento em que parei de atuar para a aprovação deles, comecei a me tornar alguém que eu realmente respeitava. O perdão não chegou como um grande ato. Veio lentamente, nos espaços entre o sucesso e a solidão. Em manhãs em que olhei pela janela do meu escritório e percebi que não precisava mais me explicar. Veio nos rostos de estranhas que encontraram refúgio naquela casa na Vila Nova Conceição. Mulheres que nunca saberiam meu nome, mas que de alguma forma carregaram minha história adiante em sua sobrevivência. E veio naquela carta de Viviane,
trêmula e honesta, provando que até pontes quebradas podem lançar luz quando você para de tentar atravessá-las. Se você já foi feito se sentir pequeno, se alguém já lhe disse que seu silêncio significava insignificância, que isto seja um lembrete. O silêncio pode ser poder. Não se trata de ficar quieto para sempre. Trata-se de escolher quando falar e saber que seu valor não precisa ser provado na linguagem deles. Você pode sair da sala, construir a sua própria e convidar apenas aqueles que o veem por quem você é, não por quem você serve ao conforto deles. Eu não odeio mais Viviane. Não guardo ressentimento dos jantares em família que se transformaram em testes para afeto. Não me arrependo da chuva do lado de fora do hotel naquela noite. Porque sem tudo isso, eu não teria aprendido a verdade mais valiosa. Às vezes, o custo da paz é abrir mão da versão do amor que exige seu silêncio. Então, de onde quer que você esteja lendo isso, talvez em um apartamento silencioso, talvez rolando histórias enquanto se pergunta se sua própria voz ainda importa, lembre-se, você não precisa do convite deles para recomeçar. A porta que você constrói para si mesmo sempre se abrirá mais do que aquela que se fechou. Se esta história te encontrou em um momento em que você está questionando o seu valor, tome-a como prova de que reconstruir não é sobre vingança, é sobre recuperação. Você não precisa lutar para ser visto por aqueles que se recusam a olhar. Sua calma, seu crescimento, sua persistência, essa é a resposta. Espero que você continue andando para frente. Construa algo a partir do que eles quebraram. Escreva-os a carta que você nunca enviou. Doe a coisa que eles costumavam zombar. Transforme a ferida em arquitetura. É assim que você vence. Não gritando, mas criando algo que torna o silêncio significativo. E se esta história ressoou em você, se você viveu uma versão dela, compartilhe. Diga-o a alguém que precisa ouvir que não ser convidado não é o fim. Pode ser apenas o começo de algo mais silencioso, mais forte, mais honesto. Deixe um comentário. Diga-me de onde você está assistindo, qual silêncio você transformou em força. Porque histórias como esta não pertencem a uma pessoa. Elas pertencem a todos que já se afastaram de uma porta fechada e continuaram andando até encontrarem sua própria luz. Se você já foi o convidado indesejado, lembre-se, você nunca esteve faltando à mesa. A mesa estava sentindo sua falta. E um dia, quando você tiver construído algo que vale a pena voltar para casa, você perceberá o que eu percebi. Que a paz não chega com aplausos. Ela chega silenciosamente, como a garoa no vidro, pedindo nada e além de que você finalmente nem se sente quieto e a deixa entrar. É quando você saberá que a história se acabou. E você já venceu.